2002, um cirurgião chamado Bruce Moseley, ele publicou um estudo na New England Journal of Medicine, que é uma das revistas médicas mais respeitadas no mundo. E esse estudo ele gerou um desconforto enorme dentro da comunidade científica. Ele estava testando a cirurgia de joelho para osteoartrite. E então ele dividiu os seus pacientes em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu a cirurgia completa. Um outro grupo recebeu apenas a lavagem articular. E o terceiro grupo, ele recebeu uma cirurgia completamente falsa. Foram feitas incisões na pele, existiam sons de equipamentos cirúrgicos no ambiente, mas o procedimento foi totalmente simulado. Então, não houve nenhuma intervenção real no joelho. Os 3 grupos melhoraram igualmente. Os pacientes que receberam a cirurgia falsa relataram a mesma redução de dor e a mesma melhora de mobilidade dos pacientes que receberam a cirurgia real. E essa melhora, ela foi verificada objetivamente. Não era apenas algo subjetivo. O joelho de uma pessoa melhorou porque o cérebro dessa pessoa acreditou que havia sido operado. Agora pensa no que isso realmente significa. Não como curiosidade médica, mas como dado sobre a natureza da realidade. Meu nome é Nathalie, eu sou doutora em Ciências da Vida e o que eu vejo nesse experimento não é um problema metodológico que a medicina precisa eliminar dos seus estudos, mas é a demonstração mais rigorosa que a ciência já produziu de um princípio que está na base de tudo o que eu ensino. A crença não só influencia a realidade, mas em condições de suficiente intensidade e certeza, a crença é a realidade. Quando uma pessoa acredita genuinamente que ela está recebendo um tratamento eficaz, o cérebro ele libera substâncias que têm efeitos biológicos, real nos tecidos. Como, por exemplo, endorfinas, que são analgésicos naturais mais potentes que muitos medicamentos sintéticos disponíveis. Um outro exemplo também temos dopamina, serotonina, que causam mudanças na regulação do sistema imunológico, alterações na expressão de genes que estão relacionados ali ao processo inflamatório e também à recuperação tecidual. Então, não é sugestão, no sentido fraco da palavra, mas é um processo de ativação da sua farmácia interna, ativado pelas crenças. E aqui está um ponto que muda tudo. O corpo, ele não distingue se é uma substância química que está sendo introduzida em você externamente, por meio de fármacos sintéticos, ou se é uma substância química que está sendo produzida internamente em resposta a um estado emocional que está respondendo a uma determinada crença. O efeito no tecido vai ser o mesmo, A via de sinalização vai ser a mesma. O que varia é a origem. E a origem para o tecido que recebe o sinal é irrelevante. Isso não é uma descoberta nova. É o que a psiconeuroimunologia, que é o campo que estuda a relação entre estados psicológicos, sistema nervoso e sistema imunológico, vem já documentando aí há alguns anos. A pesquisadora Candice Pert, que descobriu os receptores de opioides, ela passou a segunda metade da sua carreira demonstrando que o sistema imunológico, o endócrino e o nervoso não são sistemas separados que se influenciam ocasionalmente, mas que esses 3 sistemas eles formam uma rede integrada de comunicação que a emoção e a crença modulam, de forma contínua e mensurável. Crença ativa a química produz o efeito.
e o efeito confirma a crença. É um loop e você pode entrar nele intencionalmente. Agora eu vou falar de um lado que a medicina prefere não discutir, porque é ainda mais perturbador do que o efeito placebo. É o chamado efeito nocebo. Se o placebo é a cura pela crença positiva, o nocebo é o adoecimento pela crença negativa. E os dados são tão robustos quanto os do placebo, apenas menos divulgados, porque eles implicam responsabilidades que o sistema médico prefere não enfrentar. Pessoas que são informadas que elas têm uma doença grave, mesmo quando o diagnóstico era incorreto, essas pessoas muitas vezes desenvolvem os sintomas da doença que lhe foi dita que tinham. Então, pacientes que acreditam que um medicamento ele vai causar efeitos colaterais específicos, esses pacientes eles desenvolvem esses efeitos mesmo quando estão tomando placebo. Existe um fenômeno, né, que ele é documentado, mas que ele é raramente discutido fora da literatura especializada, que é a morte por voodoo. Né? Voodoo são aqueles bonecos que se usa para poder, quando se quer fazer mal a uma outra pessoa. E isso já está documentado, que pessoas que acreditam genuinamente, né, ter sido amaldiçoadas, elas morrem sem causa médica identificável. O sistema nervoso autônomo, né, completamente dominado pela certeza de morte iminente, ele desativa funções vitais. O corpo, ele executa a crença com precisão biológica, tanto para o bem quanto para o mal, né? Com a mesma fidelidade, né? Isso tem uma implicação dupla para a cocriação consciente. A crença de prosperidade, de expansão, de saúde, né, da certeza de que o resultado ele está chegando, ele vai ativar a bioquímica correspondente. Mas também aquela crença, né, de escassez, de que nada dá certo, de que não é possível, também vai ativar a bioquímica correspondente. A mesma precisão, a mesma fidelidade. O organismo não avalia se a crença é racionalmente justificada. Ele apenas executa. A pesquisa sobre placebo revelou algo que raramente é discutido fora dos círculos especializados. A magnitude do efeito é diretamente proporcional à convicção do paciente. Pílulas de cor vermelha têm um efeito maior do que pílulas brancas. Injeções têm efeito maior que comprimidos. Cirurgias têm efeito maior do que injeções. E médicos com forte presença de autoridade, eles obtêm efeitos maiores do que médicos que comunicam incerteza. Quanto mais o sistema do paciente acredita com certeza genuína que o tratamento é real e eficaz, né? Quanto maior a convicção, maior o efeito biológico. Isso revela que o mecanismo ativo não é a crença como conceito intelectual, não é a decisão de acreditar, mas é a convicção como estado vivido no corpo, o estado de ser, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. A certeza que está presente antes do pensamento, né? Não construída pelo pensamento. E aqui é onde a gente pode fazer uma ponte, né, entre o processo de cocriação da realidade. O que a pesquisa em placebo chama de convicção é exatamente o que a metafísica chama de estado de ser. Não é acreditar que algo vai acontecer, é ser o estado de quem já sabe que acontecer. A certeza que precede a evidência, não como uma ilusão, mas como o estado que ativa a biologia que vai produzir o resultado almejado.
O paciente que experimenta o maior efeito placebo não está esperando para ver se funciona. Ele está no estado de quem já sabe que está sendo curado. E o corpo, ele responde a esse estado com precisão farmacológica. Isso é a manifestação descrita pela biologia médica. Não por metafísica, mas por ensaios clínicos publicados nas revistas mais rigorosas da ciência. Veja, o funcionamento do efeito placebo, né, está por trás da ativação do sistema nervoso autônomo, né? Que esse sistema, ele detecta a diferença quando uma crença é realmente genuína, né, é uma crença real, e de uma crença que é ali uma crença só performática, né? Isso é feito de uma forma muito precisa. Você não consegue enganar seu sistema nervoso autônomo, né? Ele não vai processar o que você está ali falando, mas ele processa o estado fisiológico que acompanha o que você diz, certo? Então não adianta nada você dizer uma coisa, mas internamente você ser outra. Então é por isso que afirmações repetidas, mas sem mudança no estado de ser, essas afirmações elas não vão produzir o efeito placebo, né? Não vão produzir a ativação da farmácia interna. Porque o sistema nervoso autônomo, ele lê, novamente, né, ele lê o estado real, não a intenção declarada. E então, o que a gente tem que entender é como acessar essa convicção genuína, né? Não como um disfarce, mas como realmente um estado real do corpo, né? Antes mesmo que a evidência externa se apresente, né? E a resposta para essa pergunta está no mesmo mecanismo que o placebo usa. O estado precede a evidência, não é o contrário. Você não acessa a convicção depois de ver os resultados, mas você acessa primeiro o estado, né, a qualidade fisiológica da certeza, e então o resultado ele emerge como uma consequência. Isso se aprende, tá? Não como uma técnica de autoconvencimento, mas como uma prática de acesso a um estado fisiológico específico, né? E que tem uma assinatura no corpo que pode ser reconhecida, cultivada e sustentada. A medicina passou décadas tentando eliminar o placebo dos estudos, né? Tratando-o como um ruído, como interferência ou como um problema metodológico. O que ela estava tentando eliminar era a evidência mais clara que a ciência já produziu de que o estado interno cria a biologia, de que a convicção, né, como um estado fisiológico real, não como uma intenção intelectual, ela precede e determina o resultado físico. Isso não contradiz a medicina, pelo contrário, expande o que ela pode vir. E para quem está tentando criar uma realidade diferente, né, seja na sua saúde, né, no seu joelho, mas também no seu saldo bancário, nas suas relações, ou mesmo no seu nível de liberdade, a implicação é a mesma. A variável que determina o resultado não é a circunstância externa, mas é a qualidade do estado interno que você sustenta em relação a ela. Ou seja, as circunstâncias não importam, o que importa é o seu estado de ser. Se esse tipo de análise faz sentido para você, né, e se você quer continuar entendendo os mecanismos que estão por trás da cocriação consciente da realidade, né, com esse nível de rigor que eu entrego aqui para vocês, inscreva-se no canal. E se você está num ponto onde quer trabalhar tudo isso de uma forma personalizada, estruturada e com o meu acompanhamento, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para o meu formulário, né, de aplicação, para o meu protocolo de soberania. É um processo seletivo com vagas muito limitadas,
Mas se você chegou até o final desse vídeo, você provavelmente já sabe se é para você ou não. Até o próximo vídeo.